Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês mais alguns comandos da linguagem de programação C Sharp. Agora vamos trabalhar um pouco com estruturas de controle. Estruturas de controle, elas têm condicionais que permitem controlar o fluxo de informações em nossos programas. Então, quando a gente faz uma execução de um programa e ele tem alguns caminhos para seguir, ele vai depender dessa estrutura de controle, né, das condicionais, para ver para qual lado ele vai. Então vamos começar primeiro com a estrutura de decisão que chamamos de if. Se você passar para o português, é um C. Então nosso exemplo vai ser o if. A estrutura do if, ela funciona da seguinte forma: ela tem uma condição e de acordo com aquela condição será executado um bloco de instrução. Tá? Então é a condição que define se vai ser executado ou não. Então acho que é melhor eu dar um exemplo, fica mais fácil de entender. Vou declarar uma variável int chamada idade mínima. Vou atribuir um valor de 16, vou colocar outra idade da Cláudia. Vou colocar 23. Agora eu vou construir o if. Eu poderia construir o if aqui um pouquinho mais devagar, né? Fazendo essa estrutura aqui, ó. Ele funciona basicamente assim. Mas se eu utilizar aqui o recurso do VS Code, se eu digitar if e vier nessa segunda opção aqui, quando eu clico, ele mostra para mim, ele já monta a estrutura. Então, mais por agilidade, se você quiser trabalhar assim, eu achei interessante também, tá bom? Então, aqui dentro, onde vai a nossa condição, eu vou colocar idade da Cláudia maior ou igual à idade mínima. Ele vai fazer alguma coisa. O que vai fazer? Então vai colocar um console.writeLine e eu vou colocar: você pode fazer parte do curso. Então, o que o if vai fazer, né? Na linha 5? Ele vai perguntar: idade da Cláudia é maior ou igual à idade mínima? Então, qual que é a idade da Cláudia? 23. A idade mínima é 16. 23 é maior ou igual a 16? Sim. Então, isso aqui é uma condição verdadeira. Logo, esse bloco de instrução será executado. Então, vamos fazer o teste. Então, eu vou colocar aqui .NET Run. Vou executar e ele vai aparecer aquela frase aqui, essa frase aqui, ó. Você pode fazer parte do curso. Tudo bem? Se essa opção aqui fosse falsa, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui que a idade da Cláudia fosse 15 anos, ele ia perguntar, né? A idade da Cláudia 15 é maior ou igual à idade mínima? Não, né? Então aqui vai dar falso e ele não vai mostrar nada. E aí fica um comando perdido, né? Se você não tiver uma outra opção. E aí que existe o else. Então, quando a gente coloca o else, isso aqui é um complemento do if, né? Com o else, temos um outro caminho. Então, se a condição ali não for verdadeira, então ele não vai ficar perdido no limbo, né? Então não vai ficar sem mensagem. Então a gente pode colocar o else e aí dentro do else fazer alguma coisa. Então vamos para o console.writeLine. Infelizmente você não pode participar do curso. Então, passando um pouco para o português, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Se idade da Cláudia for maior ou igual à idade mínima, vai mostrar essa mensagem aqui. Você pode fazer parte do curso. Se não, um else significa se não. Se não, mostra essa outra mensagem aqui, ó. Infelizmente você não pode participar do curso. Então, como a idade mínima é 16 e a idade da Cláudia é 15, essa mensagem, essa condicional aqui vai dar falsa, certo? Então vamos executar e ela vai aparecer o segundo aqui, ó. Infelizmente você não pode participar do curso. Então, se eu aumentar a idade da Cláudia, por exemplo, se eu colocar 16, então 16 é maior ou igual a 16? Sim, então isso aqui é verdadeiro. Então ela pode fazer parte do curso. Tudo bem? Então a estrutura de controle
if junto com else, você pode aumentar mais, né? Você pode aumentar os níveis e colocar mais else dentro dessa estrutura, pode colocar mais if, só que você pode se perder um pouco no código, então você tome cuidado, porque se você incluir muitas condições em um fluxo de código, você pode complicar a leitura, né, e o entendimento do algoritmo, então você pode, enfim, você pode colocar um labirinto dentro do seu algoritmo. E uma outra estrutura de controle que a gente utiliza é o ternário. Na realidade, o ternário é um if, né? Só que ele é um if um pouquinho mais, como eu posso dizer, um if mais condensado, é como se fosse um if mais abreviado, né? Já que eu falei bastante abreviado. Como ele funciona? Ele é uma condição, então é uma condição, ele tem um ponto de interrogação, e aí ele faz a instrução 1 se a condição verdadeira, se não, ele faz a 2. Tá? Então é melhor explicar em código, né? Porque fica um pouquinho mais fácil. Então vou colocar aqui, ó, ternário. E aí eu vou declarar a idade da Cris. Deixa aqui. Idade da Cris, vou colocar 30. Eu vou usar, deixa eu ver, idade Arthur. Vou colocar aqui, ó, idade Arthur. Vou colocar aqui 20, tá? Idade de Cris, idade Arthur, vou colocar 20. E agora eu vou usar o console.writeLine. Com o console.writeLine, vou colocar dentro dele, tá? Igual eu fiz um exemplo de outros códigos. Eu vou colocar aqui, ó, idade da Cris é maior do que idade Arthur. Coloco uma interrogação. E agora vem a primeira coisa. Se essa expressão for verdadeira, ele vai responder Cris. Se for falsa, vai responder Arthur. Tá? Então veja, é bem simples, né? Não é tão complexo. Deixa eu só tirar isso aqui. Coloquei errado. Então salvei. Deixa eu colocar ponto e vírgula, já esqueci o ponto e vírgula. Vou executar. Então ele vai fazer aqui, ó, Cris. Então a idade da Cris é maior do que Arthur? Sim. Então responde Cris. Agora se eu inverter aqui, por exemplo, colocar 20 para Cris, 30 para o Arthur, vou executar e deu Arthur. Então essa é uma forma mais elegante de você trabalhar com essa estrutura de controle. Fica um pouquinho, né? O código fica um pouquinho mais enxuto. Você pode adicionar isso numa variável, você pode utilizar em diversas estruturas de dados, não somente no console.writeLine.